e o meu ferro que segura. Vou mexer no carro. Oi, gente! Lembram que eu postei até lá no meu Instagram sobre o meu bloquinho, que a gente tenta achar folhas e quando percebe seu filho realmente se apossou, riscou, rabiscou, fez a arte, e eu acho lindo, não vou mentir. Então achei lá no final, ó, no finalzinho do bloco, uma folhinha aqui, que tá um lado riscado e o outro não. Anotei rapidamente algumas dúvidas sobre algumas coisas que vinham acontecendo comigo e algumas coisas que eu queria fazer. E eu aproveitei e anotei rapidamente para quando eu chegar lá eu não passar despercebido. Ontem eu até postei lá no Insta que eu iria gravar esse vídeo hoje sobre o meu pré-natal e pedi para que alguma de vocês mandasse se tivesse alguma dúvida, tudo. E chegou algumas perguntas no e-mail, eu anotei aqui, eu vou tentar responder todas rapidamente. Mas assim, primeiramente eu queria falar mesmo do que eu estou passando. Por que isso? Porque eu acho que cada grávida reage de uma maneira durante a gestação, cada médico tem um jeito particular de agir, de indicar. Então assim, eu não quero estar aqui falando para vocês fazerem isso ou aquilo. Eu quero contar um pouquinho como é que tá a minha. Às vezes tá acontecendo a mesma coisa com vocês. A gente acaba meio que estamos vivendo a mesma fase, né, logicamente. Então assim, o assunto principal, pelo menos assim, pra minha gestação no momento, era sobre a viagem. Eu já tinha agendado, comprado passagens pra gente levar Davi pra Disney agora, amanhã, dia 14 de abril, na verdade. E devido ao meu mal-estar ainda, minhas dores de cabeça e tal, eu resolvi cancelar. Pois é, cancelei. Mas assim, como a viagem foi programada para o prazer de Davi, não foi pra fazer enxoval, não foi pra nada, eu iria até aproveitar pra comprar algumas coisas por lá. Mas como foi uma viagem programada para ele, para Davi, eu quis cancelar nesse momento e reprogramar, tá entendendo? Pode ser que eu ainda vá agora? Pode ser. Fui conversar com ela exatamente sobre isso, até qual era o meu limite máximo em relação a essa viagem para Disney. O que é que acontece? Como a viagem para Orlando é uma viagem longa e cansativa, então, assim, várias precauções tem que ser feitas, né, logicamente, né? Principalmente pra mim, que já estou com esse mal-estar grande em relação ao enjoo, que ainda continuo... Não estou mais vomitando como antes, mas assim, eu ainda acordo um pouco enjoada. Tive a semana passada episódios de vômito novamente. E a minha enxaqueca, que hoje é a minha maior causadora do meu mal-estar, vamos dizer, é a minha enxaqueca. No primeiro pré-natal, eu já conversei com ela sobre essa viagem que eu iria ter e esse possível cancelamento ou não, dependendo do que ela iria me contar. Ela me aconselhou, primeiro, não me aconselhou a viajar antes de 12 semanas, por conta da viagem mesmo do avião. Os riscos que a gente tem de aborto são grandes, então ela disse para que eu esperasse realmente essas 12 semanas passarem tudo. Ela pediu essa precaução das 12 semanas, e também se preocupou um pouco quando eu disse o período, por conta tanto da translucência nucal como da morfológica, que são duas ultrassons de extrema importância na gestação da mulher. Então, eu não poderia ter ido nessa fase até as 13 semanas. Até as 12 não podia, antes das 12 não podia por conta do risco. E até as 14 por conta da translucência nucal, que eu precisaria fazer. E essa semana eu tô completando 20 semanas de gestação e agora no final de abril eu faço alguns exames que eu vou falar pra vocês e a morfológica também. Então, a minha opção seria viajar em junho. Caso eu já me sinta um pouco melhor, eu viajarei em junho. Tudo depende muito dessa questão do meu bem-estar ou não. É isso. O que ela me aconselhou foi, primeiramente, precisa ligar pra agência para saber se você pode ou não viajar. Algumas companhias aéreas têm restrições, a gente precisa do laudo médico para poder dizer que a gente realmente pode viajar. Outra dica muito importante é a meia de compressão nas pernas, gente. Caminhar durante a nossa viagem também, se esticar um pouco na semana. Então são dicas assim que você precisa ter para que essa viagem se torne realmente prazerosa e não algo que vá lhe causar um transtorno maior.
Cuidado também com a alimentação fora, continuar com as regrinhas básicas para evitar mal-estar, comer de 3 em 3 horas, beber muita água. São dicas assim que ela me deu para que minha viagem fosse agradável. A preocupação dela maior mesmo era com o cansaço físico. A viagem não é uma viagem como se você fosse ali, numa praia e voltasse, não é 1 hora. Então assim, só daqui de Recife, são 3 horas até São Paulo, e de 1h30 da tarde eu iria chegar lá em São Paulo de 4h30 e ficaria lá na conexão esperando até as 10h30 da noite, para de lá seguir para Miami. Então assim, é uma viagem muito cansativa. Tem muita gente que viaja grávida, com muito mais tempo do que eu, e é super normal. Mas eu tenho certeza que você viajar grávida, com mal-estar e com um filho pequeno, aí já é uma outra logística, né? E eu também não quero viajar para que meu marido vá curtir com meu filho e eu fique no hotel. Então, assim, para mim não seria válido agora. Então, assim, eu tô ponderando juntamente com meu marido, com a minha médica, para ver se em junho realmente eu vou ou não. Uma das coisas que eu também perguntei, fora a viagem, foi sobre a vitamina D. Eu já falei alguns relatos, inclusive em vídeo, até no vídeo sobre o meu primeiro trimestre. Quem ainda não viu, procura aqui no canal o vídeo sobre o primeiro trimestre, que tem várias coisas lá que eu tô falando sobre a descoberta e várias outras coisas. Então, sobre a minha vitamina D, ela disse que eu vou continuar tomando a minha vitamina D, que eu acho que é DOS, o nome, se eu não me engano, até o final da gestação. Nos exames que ela me passou agora no final de abril, ela vai conferir novamente e vamos estar de olho nessa questão da vitamina D, que é muito importante para o bebê, viu, gente? Pra quem não sabe, pesquisa aí, que é muito importante. Estou tomando também uma vitamina da Mater e também vou tomar até o final da gravidez. Também sobre, que eu até falei, muitas me mandaram as perguntas também, falaram, querendo saber, que é sobre a minha enxaqueca. Eu sempre fui uma pessoa enxaquecada, como dizem. Sempre tive muita enxaqueca. Melhorou um pouquinho depois que eu comecei a usar o meu óculos novamente. A enxaqueca não é algo nem normal nem anormal durante a gestação. Se você é uma pessoa que já tem enxaqueca, provavelmente você vai continuar com os episódios, né? Pelo que eu até andei lendo, existe mais de 200 tipos de cefaleia, inclusive de enxaqueca, tudo. E a enxaqueca mesmo, pra vocês saberem, não é uma dor de cabeçazinha. A enxaqueca mesmo é quando ela vem com outros sintomas, como náusea, os vômitos mesmos, e até a questão da luz incomoda. Então, assim, às vezes eu chego a esse ponto, outras vezes é só uma enxaqueca, que também pode estar relacionada também a demorei, passei do prazo de comer, não tomei o café direito, não lanchei de manhã. Então, assim, esse espaço muito grande entre uma alimentação e outra também pode causar enxaqueca. Se a sua enxaqueca tá uma coisa assim absurda, muito forte todo dia, e chega a vomitar, e chega a ficar com muitas náuseas, tudo, eu recomendo, independente até, que você converse com a sua médica para que se haja uma investigação maior sobre isso, porque eu acho que esse tipo de mal-estar tão enorme não seja característico de uma gravidez. Até outra pergunta que me fizeram aqui, que foi também falando em relação à enxaqueca, foi sobre as medicações. Não são todos os medicamentos que nós gestantes podemos tomar, então jamais se automedique. Sempre pergunte à sua médica, na primeira consulta ou em outras consultas que você tenha, que você precise realmente, pergunte a ela, doutora, quais são os medicamentos que eu posso ter, caso eu tenha isso. E sempre que ocorrer alguma coisa com você de diferente, liga pra ela, manda uma mensagem, marca uma nova consulta. Graças a Deus eu tenho uma relação extremamente maravilhosa com a minha médica. Eu aperrei muito ela, inclusive, pelo WhatsApp. Ela deve me odiar por isso. Mas eu tenho essa relação muito boa com ela. Então tudo que acontece, eu pergunto a ela, ela sempre me responde. Então medicamentos não são todos que a gente toma, gente. Eu mesmo sou uma pessoa extremamente alérgica. Na minha vida normal eu já não tomo medicamento. Então assim, pra mim é até difícil. Então hoje eu me resumo a tudo. Dor de cabeça, cólica, dor de coluna, o que eu tiver é o Tylenol. E que é até bom, né? Pra gestante é bom, na verdade. Então eu tomo Tylenol quando eu tô com enxaqueca, o Tylenol normal. E ela pediu, até me recomendou, porque ela disse, como eu sou muito alérgica, eu evito tomar. Ela disse que uma coisa que eu estava fazendo muito errado, eu deixava a dor de cabeça chegar num pico, assim, onde eu já não estava mais aguentando pra me medicar. E ela disse que não, eu estava fazendo errado, que começou a doer, me medicasse logo para que evitasse a dor de cabeça aumentar tanto e eu começar a ter outros sintomas, como as náuseas e os vômitos. Perguntaram também sobre a posição de dormir. Pense, eu também queria uma posição para dormir. A melhor posição para dormir
é a do lado, deitada de lado, do lado esquerdo, né? Por conta da circulação do bebê. Mas eu sou uma pessoa inquieta, gente. Então eu me mexo muito na cama, eu sinto maior saudade. Na minha gravidez, uma coisa que eu sinto muita saudade é de dormir de bruço. Eu adoro dormir de bruço. Eu ainda consigo, não durmo de bruço, mas ainda consigo deitar um pouquinho mais quase de bruço, sem apertar a barriga, assim, meio que de lado. Mas assim, pra mim, eu sinto muita saudade. Inclusive, na gravidez de Davi, eu me lembro que depois pra deitar de bruço, eu tinha medo. Era uma sensação assim estranha, eu ficava olhando, ai, será que eu vou conseguir até me acostumar de novo a dormir de bruço? Então, a posição melhor realmente é a do lado esquerdo, deitada de lado do lado esquerdo. Se quiser botar um travesseiro entre as pernas para dar uma compensada, também é bem indicado, até mesmo por conta da coluna. Como eu sou uma pessoa que tem um problema na lombar, então assim, eu sempre durmo com alguma coisa entre as pernas para dar essa compensada e eu não sentir tantas dores. Vamos ver. Enxoval, quando começar? Depende, na minha opinião. Eu acho que enxoval é uma coisa muito, até mesmo pessoal. Tem gente que demora muito, eu particularmente tô com 20 semanas, não comprei quase nada. Eu tô tão agitada com algumas mudanças na casa que as coisas em si eu não parei ainda pra pensar. Então assim, a mudança de quarto, se eu ia botar Caio com Davi ou não, então assim, essas coisas começaram a me perturbar um pouquinho. Mas eu acho que o importante mesmo é você esperar saber o sexo do bebê. Se você já fez a sexagem, já pode começar. Se você vai esperar pela ultrassom, espera pra ver o sexo direitinho, confirmar certinho, pra não estar gastando dinheiro em vão. Depois eu vou fazer até um post pra vocês sobre essa questão de enxoval. Tô tendo ajuda de duas baby planners pra tá realmente me indicando coisas que eu achei desnecessário na primeira gestação, para que eu não gaste tanto dinheiro, me indicando algumas lojas. Elas sabiam que eu iria viajar, me indicaram algumas lojas assim, como eu já não vou mais. Algumas lojas que eu conheci pelo Instagram vão me ajudar trazendo algumas coisas pra mim, e outras eu vou comprar aqui na minha cidade mesmo, então assim, depois eu vou mostrando pra vocês. Outra pergunta também que me mandaram foi sobre as estrias. Estrias, de fato, é sim algo genético. De tudo que eu li, perguntei à minha médica também, até a questão da nutricionista conversou comigo, com uma boa hidratação e alguns medicamentos que você passe, né? Como é o nome, meu Deus? Oh, meu Deus, cremes de tratamento. Alguns cremes de tratamento possa evitá-las, né? Tem gente que diz que desaparece, mas eu não acredito. Eu fui presenteada com algumas estrias bem embaixo da minha barriga mesmo, lá junto do, sabe, né? Bem lá embaixo, e eu não percebi durante a gravidez, minha barriga ficou gigante. Então assim, depois que Davi nasceu, depois que minha barriga tava voltando ao normal, é que eu fui perceber que essas estrias tinham aparecido. Meu bumbum também apareceu. E no meu seio, algumas aqui em cima. Usando óleo, que minha médica até disse que o óleo ele não é muito bem absorvido pela nossa pele, né? Então, assim, os cremes realmente são o de melhores eficácias, vamos dizer assim. Então, agora eu já postei até no Insta o creme que eu tô passando. Vou até gravar pra vocês algumas coisinhas que eu tô utilizando agora durante a gestação pra mostrar. Mas realmente a genética conta muito. Infelizmente eu puxei isso da minha mãe. A culpa é dela, não é minha. E muita água, gente. Beber água redobrado, triplicado. Faz bem pra você, faz bem pro seu bebê. A pele fica hidratada e o bebê tá lá, ó, só no suga de tudo que você tem. Que me pergunta, sim, que eu perguntei também a médica, falei sobre minha alimentação, que ainda continua ruim, porque eu ainda fico enjoada às vezes e não tenho tanto apetite. Tenho já a minha dieta da minha nutricionista, mais que é linda. Mas assim, o importante é vocês comerem de 3 em 3 horas, gente. Evitar comidas muito pesadas, comer fora às vezes sem saber de onde foi, como foi feito, de onde é aquele alimento. Pode causar uma infecção intestinal em vocês, num mal-estar desnecessário. Mas o importante mesmo é vocês comerem frutas, beberem muita água e o horário. Não quebra essa questão das 3 em 3 horas. Vocês ficam bem alimentadas, não vão querer comer como eu fiquei depois que eu parei mais dos enjoos, querendo comer a parede de noite, principalmente na hora da janta. Eu queria comer a parede toda. Então, assim, se vocês mantêm essa regularidade na alimentação, vocês conseguem manter um peso legal. Eu engordei, hahaha. Tamires, engordei. Não quero nem tu pra tu não brigar comigo. Dei uma engordadinha, acho que foi devido a essa viagem que eu fiz, né? Sei.
10 dias fora, comendo bem, então eu dei uma engordadinha. Mas assim, ainda tô no meu limite, né? O ideal é que você engorde durante a gestação 10 quilos, então ainda tô no meu limite, inclusive babá. Ter babá ou não ter babá, eu acho que isso é uma questão extremamente particular. Então assim, não condeno quem tenha e também não condeno quem não tenha. Eu acho que vai muito de cada pessoa. Com o Davi, quando ele fez 6 meses, eu arrumei uma babá pra ele, que ficava meio período com ele. Meio período ele ficava com a minha sogra. O outro meio período ficava comigo e com a babá até eu sentir confiança, tudo. E ela ficou comigo até 1 ano de idade dele, depois ela foi embora. Ela é uma pessoa muito boa, gostava muito dela, inclusive até liga meu marido. Se ela quisesse voltar, eu até que aceitaria nesse momento. Agora que eu vou ter 2 e porque eu já sei que ela tem confiança. Mas eu particularmente gosto de cuidar do meu filho, principalmente nesse começo. Então assim, banho, trocar fralda, a amamentação, colocar para dormir. Eu acho que a gente cria um vínculo tão grande nesse começo que se você tem condição de ficar em casa e ter uma ajuda, por exemplo, na casa, alguém que faça esse serviço de casa, que esteja limpando, lavando, passando essas coisas, ótimo para você. E se você também acha que tem que ter uma babá, ótimo também. Agora, eu particularmente não vou ter ninguém. Então assim, eu tenho a minha diarista que vem aqui em casa 2 vezes na semana. Não sei se eu vou mudar, pensei até em botar 3 dias. Fiz agora que eu me afastei do trabalho, eu fiz uns testes com as pessoas, mas não gostei muito. Não sei se é falta de costume, ou se não era, ou é questão de identificação mesmo. Mas assim, resolvi não ter ninguém fixo comigo. Então continuar com a minha diarista e cuidando de Caio até ele fazer 6 meses. Eu vejo, se eu for trabalhar no que vem também eu vejo. Então é uma coisa mais pro futuro, mas de antemão não vou ter ninguém para cuidar do Caio, vou cuidar dele sozinho. A minha próxima ultra, na fase que eu estou agora no final de abril, eu vou fazer a morfológica, que é um exame bem mais demorado, bem mais detalhado, onde vê tudo do nosso bebê, se tá tudo perfeitinho, se Deus quiser vai estar. Então esse é o meu próximo passo. Ela me passou a ultra, ó, tô com as guias aqui, bateria fraca, ui. Então assim, vou fazer a ultra, tô fazendo lá em Etevaldo. Amei aquele japinha, gente, pelo amor de Deus, ele é muito bom. E alguns exames que eu vou fazer, hemograma. Também me perguntaram, deixa eu ver, mais 3 perguntinhas pra gente encerrar esse vídeo e não ficar aquele vídeo gigantesco, né? Foi sobre trabalhar ou não. Gente, eu sei que vocês estão enlouquecidos, eu recebo muito e-mail, é incrível, para saber sobre a minha saída da escola. A saída da escola foi uma saída tranquila. A questão principal foi uma questão de adaptação mesmo a métodos e a organização da escola em si. Então, mas com 10 dias depois que eu saí, eu descobri a gravidez e basicamente eles não quiseram me reintegrar, que é contra a lei, tá, gente? Eu vou falar sobre estabilidade das grávidas. Eles não quiseram me reintegrar e também não quiseram pagar minha indenização. Problema. Então, assim, tá com um processo judicial, vou ter agora em maio a audiência, depois de algumas coisas que eu vou contar pra vocês também. Então, por isso que eu tô me resguardando um pouco, por conta desse processozinho aí. Eu, particularmente, não parei de trabalhar na gravidez de Davi. E não foi ruim pra mim, pelo contrário. Eu tinha a minha sogra, eu acho que tudo depende de como está a sua estrutura familiar. Se você tem condição de ficar em casa por um tempo, fica, pô. Eu também sou super a favor. Quer cuidar do seu filho naquele primeiro ano de vida. Não se deixe cair nessa mesmice de estar em casa. Tudo. Se você já mantém o seu ritmo de trabalho, tranquilo. Então, se você tem uma estrutura familiar boa, tem com quem deixar, tem uma sogra, uma irmã, mãe, tem uma babá, uma empregada de confiança na família e você se sente seguro em deixar seu filho, ótimo. Quer deixar em creche? Ótimo também. Mas se você quer ficar em casa, fica, sem se preocupar com o que os outros estão pensando, sem se preocupar com nada. Eu acho que tudo na nossa vida gira em torno do que a gente se sente melhor. Eu, particularmente, esse ano não estou trabalhando por conta desse fato. Eu saí da escola, logo em seguida descobri a gravidez e, logicamente, que eu não iria ser admitida em outro estabelecimento por conta disso, né? Estou me adaptando em algumas situações ainda em relação a não estar mais trabalhando. Em alguns momentos eu estou adorando, em outros eu estou odiando, não vou mentir, porque eu já trabalho desde os meus 17 anos. Mas essa questão de trabalhar depende muito se sua renda familiar não depende da sua, se o seu marido dá conta de tudo, se você não vai ficar uma pessoa estressada dentro de casa. Então tem tantos fatores para você largar ou não o seu emprego que você tem que sentar mesmo, conversar com seu marido e chegar a um senso comum.
Então, assim, aqui em casa, hoje, Mariana, tia Mari aqui, não está trabalhando pelo fato de ter saído da escola, ter descoberto a gravidez e não poder trabalhar porque estava grávida, né? Ano que vem vai ser ano que vem. Então, assim, vou contar pra vocês também, lógico. Mas no momento não estou trabalhando por isso. Se eu estivesse na outra escola, na escola que eu estava ou em outra escola, estaria trabalhando normal, tiraria minha licença maternidade, uma outra fase da minha vida. E aí, com o Caio, como é que vai ser? Então, assim, acho que a questão do trabalho vale muito do que a sua família precisa, pode ou não pode. Então, uma perguntinha que eu recebi, teve um relato que eu vou depois falar pra vocês, vou até escrever no blog, sobre a questão sexual. E teve as perguntas também sobre sexo na gravidez. Que, como diz a minha médica, eu nunca lhe proibi de fazer sexo, viu, Mariana? O sexo na gravidez, se você não tem sangramento, descolamento de placenta, não tem nenhum tipo de problema em relação ao bebê, não tem por que não fazer sexo. Por que vai parar? Hein? Por quê? Então não tem porquê. Logicamente que você tem que ver uma posição ideal para que você não se sinta incomodada, né? Tem mulheres que ficam uma maníaca sexual durante a gravidez e tem aquelas que não, devido a vários fatores, como mal-estar, como se sentir às vezes feia na gravidez. Eu pelo menos me sinto linda na gravidez, mas tem outras mulheres que não se sentem. Então, assim, tudo tem que ser respeitado. Mas a vida sexual, gente, normal, já basta o pós, né? Que a gente tem os 40 dias de resguardo, mais o filho que acorda no meio do vai e vem. Se você ainda não passou por isso na hora que tá lá no tchá, filho, acorda. Se com um acorda com dois, é que deve ser um away. Tem que ser cronometrado. Bora, menina, a gente tem meia hora, uma hora tem. Então, pensem bem, sexo normal, gente, pelo amor de Deus. E a última perguntinha que vai ficar para um outro momento, porque também eu acho um assunto extremamente delicado e pessoal, é sobre o parto. O de Davi foi cesárea. Quando eu engravidei do Davi, eu tinha 25 anos. Mas assim, eu não tinha tantos esclarecimentos que hoje eu tenho na gravidez do Caio. Não decidi ainda, de verdade, eu não decidi ainda o que eu quero. Já conversei algumas coisas com a minha médica. Então, acho que assim, o parto é uma coisa particular de cada uma, que tem que ser respeitado a decisão. A decisão pela mãe tem que ser feita consciente de todos os riscos, de prós e contras, de tudo, mas tem que ser totalmente respeitado, gente. Você, nem eu, podemos chegar e julgar ou atirar uma pedra no outro que está tendo um filho. Todas as formas de parir, né, do filho vir ao mundo, são formas... como é que eu digo? São formas, nem sei qual é a palavra que eu posso dizer, mas são atos de amor. Então, assim, o meu filho vai vir pela forma que eu decidi, entendeu? Então, assim, eu não admito, não aceito que ninguém venha me julgar por conta disso, assim como eu também não julgo a ninguém. Daqui, eu ainda tenho alguns meses, daqui pra lá eu vou decidir, mas assim, hoje, o que tenho na minha cabeça é que eu não quero algo programado. Mariana, seu filho vai nascer dia 20 de agosto, dia 21 de agosto. Não, o meu filho ele vai querer nascer, eu vou entrar em trabalho de parto. Agora, se ele vai vir via normal ou cesárea, não sei. Deus sabe, mas eu ainda não. Pensei muito, acho muito lindo quem tem o filho em casa, mas eu particularmente tenho muito medo disso. Sou medrosa mesmo. E já li muito, já me emocionei muito, já me esclareci em várias coisas, mas eu tenho medo disso, de ter o filho em casa. Gostaria muito de ter o filho normal, de ter a passagem certa, de entrar em trabalho de parto, de conseguir. Mas se isso vai vir a acontecer, eu realmente não sei ainda, né? Então torçam por mim para que sim, como eu também vou torcer muito, mas assim, de antemão, a decisão que eu tive é de que meu filho vai querer vir ao mundo. Então eu quero pelo menos... entrar em trabalho de parto. Conversem bastante com o marido também, porque é importante esse apoio deles. E com a sua médica. Eu acho que tudo durante a gestação é muito o que você quer, o que você pode, o que você consegue. Mas eu acho que essa parceria médico e paciente é de extrema importância. Entendeu? Então assim, hoje eu fico com a minha médica, a doutora Isabel, porque ela pra mim é uma mãe. Ela sempre foi uma mãe desde a gestação de Davi até hoje. Então assim, eu tenho uma relação maravilhosa com ela. Então se você também tem, confia no que ele diz e segue. Então eu acho que pra mim é basicamente isso. A gestação é baseada em confiança nos profissionais que estão te ajudando. Então conversa bem com todos e entre em um senso comum com eles e vê o que é que pra você é o mais correto. Também tem a questão de como tá sendo a sua gestação. Então gestação boa, pressão, bebê, peso, tudo faz parte da decisão do parto. Então, não sem afobação. Tô grávida, meu Deus, como é que eu vou ter? Vou ter como? Não, calma.
Calma. Deus, eu sempre digo que Deus nos dá 9 meses para que tudo aconteça perfeitamente. Então, sem agonia. Pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Isso foi só um pouquinho pra gente conversar, né? Eu ainda tô me adaptando muito a falar com uma câmera, sem ter ninguém aqui pra me responder. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. De ontem pra hoje eu recebi um bocado de e-mail perguntando: Tia Mari, você já fez? Você já postou? Você já postou? Se vocês se inscrevem, gente, no canal, tem aqui embaixo, ó, inscreva-se. Se você se inscreve, assim que eu postar o vídeo, vai chegar no teu e-mail a notificação. Vídeo novo no canal da Turma da Tia Mari. E se você curte a turma, não deixa de se inscrever. Curte aqui o vídeo, porque vocês curtindo eu tô sabendo que tô indo bem. Isso também ajuda a divulgar o nosso trabalho. Pelo Instagram, às vezes eu não consigo acompanhar, mas eu recebo muita mensagem pela fanpage. Eu acho que é ótimo, porque aquelas mensagenzinhas inbox chega bem rápido, a notificação chega, eu já respondo automaticamente. E pelo e-mail, como vocês sabem, eu viajei um tempo, eu tô cheio de e-mail da consultoria online pra responder, então às vezes eu tô me atrapalhando um pouco. Mas se eu demorar um pouquinho, me desculpa, tenta por outros canais, direct no Instagram, me marca várias vezes. Tem o meu pessoal, mariana.lindoso. Diz lá que me adicionou, que eu te libero. Às vezes eu consigo responder também algumas coisas por lá. Meu e-mail, contato@turmadatiamari.com.br. Segue lá na fanpage que tem as mensagens inbox. E é isso aí. Beijo, gente. Chararau!